Podcast GIF, um programa dedicado a debater temáticas do investimento social privado. A série especial Grantmaking traz para o debate as oportunidades, os aprendizados e os desafios das práticas de doação promovidas pelos investidores sociais e suas contribuições para o fortalecimento da sociedade civil. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição da série especial Grantmaking do Podcast GIF, uma iniciativa do Grant Lab, plataforma de compartilhamento de conhecimento sobre Grantmaking, que visa contribuir para o investimento social privado mais doador no Brasil. Nesta segunda temporada, convidamos representantes do setor a refletirem sobre os desafios presentes no dia a dia do relacionamento entre grantmakers e grantees e as oportunidades para o fortalecimento das organizações financiadas e o impacto socioambiental positivo a partir da prática de grantmaking. Eu sou Daniele Próspero e hoje vou conversar com André Degenschein, diretor-presidente do Instituto Ibirapitanga, e Giovanni Harvey, diretor executivo do Fundo Baobá para a Equidade Racial. André e Giovanni, obrigado por terem aceito o convite para participar deste bate-papo. Muito obrigado, Daniele, muito obrigado pelo convite. É um prazer participar desse podcast. Agradeço o GIF, não só pelo convite, mas pela iniciativa de propor uma conversa sobre esse tema. É um prazer estar aqui ao lado do Giovanni Harvey também. Bom, Daniel, eu faço minhas palavras do André, é um prazer estar aqui, agradeço ao GIF pela oportunidade e um prazer estar ao lado do André, a quem eu admiro e cuja trajetória acompanho há tantos anos. Nos episódios anteriores dessa série, abordamos diversos aspectos ligados à natureza do relacionamento entre grantmakers e grantees, que podem promover melhores resultados e maior impacto a partir da alocação dos recursos da filantropia e do investimento social privado. É o caso da colaboração, desburocratização e flexibilização dos processos, comunicação transparente e confiança. Convido a todos a ouvirem os demais episódios da série para se aprofundar no tema. A ideia deste episódio é abordarmos um conceito que vai ao encontro de boa parte dessas diretrizes, o grantmaking participativo. A prática consiste em compartilhar ou transferir o poder de decisão sobre a gestão dos grants, ou seja, dos recursos doados pelos filântropos e investidores sociais às iniciativas e organizações beneficiárias, os grantees. A perspectiva é reconhecer que as pessoas afetadas pelos problemas de determinadas comunidades são as maiores conhecedoras dos desafios e, portanto, têm legitimidade para determinar as prioridades no uso dos recursos. Diversos estudos sobre o assunto apontam elementos centrais no modo participativo de se fazer grantmaking, tal como doação baseada em valores, importância dos recursos não financeiros, envolvimento das comunidades em todas as etapas da ação, simplificação de processos, transparências, entre outros. Sendo assim, gostaria de começar o nosso bate-papo pedindo a vocês que compartilhem com nossos ouvintes como essas diretrizes são praticadas, tanto nas organizações que representam, quanto no campo do investimento social privado. Na avaliação de vocês, em que estágio o setor se encontra no Brasil em relação a esses elementos? André, posso começar com você? Eu acho interessante mencionar que o próprio fato da gente usar com tanta frequência os termos em inglês já é um indicativo de que isso não é uma prática consolidada e enraizada no Brasil, né? Então, se isso fosse algo disseminado, que fosse parte de uma cultura, né, da filantropia brasileira, a gente provavelmente não precisaria importar, utilizar e seguir usando o termo em inglês pela falta de uma boa tradução para o português. Então, acho que o primeiro reconhecimento é que a gente parte de um lugar ainda bastante defasado em termos de práticas de doação, né? Então, do apoio a organizações, apoio institucional a organizações da sociedade civil, sem ainda colocar na equação o elemento participativo, né? Então, o espaço, né, de avanço, ele ainda é muito grande. Então, a gente parte de um lugar ainda anterior, em que muitas organizações que operam no campo do investimento social, da filantropia, elas operam seus projetos, mas o que vem a sua atuação é através do fortalecimento de outras organizações. Quando a gente fala de grantmaking participativo, a gente primeiro não está falando também de um título, de um selo, de um rótulo, mas de um contínuo de práticas, né, que visam compartilhar
poder, né? Então, se elas visam compartilhar poder, a gente também começa com o reconhecimento de que essa relação entre financiadores e financiados, ela é uma relação de poder e é uma relação assimétrica. E essa relação assimétrica, ela pode ser prejudicial aos objetivos que se pretende alcançar. Então, quando a gente alerta, né, ou aponta o grant-making participativo como um caminho promissor para essa relação, a gente parte desse reconhecimento e busca criar mecanismos não de negar a existência dessas inequidades de poder, mas de como equacionar, reequilibrar, redistribuir, recompor essas relações para que as organizações e atores que estão na linha de frente dessas ações também estejam no lugar de concepção, de elaboração, de desenho das estratégias e não no lugar de operação de projeto. Então, acho que essa é uma mudança fundamental. Talvez não seja a única, mas ela é parte importante dessa ideia de compartilhar poder, de fazer com que as organizações que estão mais próximas do front, dos desafios que estão colocados, sejam parte integrante desse processo de decisão sobre alocação de recursos. Queria aproveitar, então, Giovanni, para que você pudesse contar para a gente como que se dá essa dinâmica, então, numa entidade como o Fundo Baobá, primeiro e único fundo dedicado exclusivamente à promoção da equidade racial para a população negra no Brasil. Conta para a gente como é que isso acontece no dia a dia de vocês. Primeiro estágio, dessa experiência no Baobá, está conectado com o próprio processo de criação do Fundo Baobá. O Fundo Baobá ele foi constituído a partir de uma mobilização estimulada pela Fundação Kellogg no processo de retorno dos investimentos da Fundação Kellogg e concentração nos Estados Unidos, há cerca de 15 anos atrás, esse processo aconteceu, e a Fundação Kellogg mobilizou instituições e pessoas do movimento negro, principalmente concentrados na região Nordeste, para constituir um mecanismo impulsor que pudesse desempenhar o papel de financiar as iniciativas de base do movimento negro no Brasil. E esse processo de mobilização, ele alcançou em torno de 190 a 200 pessoas e instituições. Então, o processo de construção do Baobá já é um processo com um engajamento e uma participação muito grande de pessoas e instituições da base do movimento social negro. Uma vez vencido essa etapa de mobilização, onde foi, num certo sentido, desenhado o escopo do Baobá, se constituiu o Baobá como uma instituição e se constituiu uma assembleia que reúne, até hoje, um contingente das pessoas que participaram desse processo de formação, e essa assembleia elege um conselho deliberativo, em parte constituído por pessoas que participaram da formação do Baobá e por outras pessoas que foram convidadas a constituir esse conselho deliberativo. E nós temos um mecanismo dentro do conselho de renovação. Então, as pessoas que fundaram o Baobá, e representam a Assembleia no Conselho, elas podem ser reconduzidas sem limitação, mas há um contingente de pessoas que são convidadas e que exercem no máximo 2 mandatos, e a partir daí há uma renovação, sempre buscando encontrar pessoas que estejam atuando no campo, que possam, no Conselho Deliberativo, exercer uma espécie de controle social. Passadas essas 2 etapas, nós vamos para um terceiro estágio, que é o temário no qual o Baobá investe. Nós atualmente temos nos pautado, em relação à nossa decisão de investimentos, em cima de um debate acumulado, e tendo como uma das referências desse debate acumulado as Conferências Nacionais de Promoção da Igualdade Racial, que mobilizaram a sociedade civil em 4 oportunidades ao longo dos últimos 20 anos, conferências essas que envolveram a militância do movimento social negro de todo o país, convergindo para a definição dos pontos principais que, sob o ponto de vista do movimento negro,
quer seja na atuação local, regional ou nacional, se entendia como importante. Então, o Baobá não se inspira apenas nesse temário, mas segue esse temário também. Quarta etapa diz respeito ao estabelecimento da relação com as instituições que vão receber recursos. E aí, realmente, nós enfrentamos os desafios que o André colocou, porque existem relações de poder estabelecidas, nós buscamos aperfeiçoar os mecanismos para garantir uma maior transparência, um acesso e participação, mas enfrentamos esses desafios. O fato do Baobá ter as características que tem não nos isenta de lidar com essas relações de poder que o André aponta. E, por fim, no feedback das bases comunitárias em relação aos resultados alcançados, né, que nós estamos aperfeiçoando, estamos investindo em instrumentos de monitoramento e avaliação do impacto do investimento que nós fazemos, para que esse feedback possa retroalimentar o processo decisório e aperfeiçoar e otimizar a capacidade do Baobá com os recursos que tem, de fato, impactar no ecossistema e nas relações sociais no Brasil. Vocês trouxeram pontos, né, na fala tanto do André quanto na sua, Giovanni, que mostram que esse debate também nos leva a refletir sobre barreiras que a gente ainda precisa superar no campo para evoluir na prática, né, do grantmaking participativo. Eu gostaria que vocês comentassem um pouco mais quais são esses desafios que vocês têm enfrentado na prática e o que a gente ainda precisa mudar nesse cenário, André. Acho que tem uma série de desafios mais de ordem operacional, do como fazer, com que tipo de instrumentos e práticas, mas tem também um reconhecimento político, né, desse lugar. Então, quando a gente fala de grant-making participativo, a gente está falando, muitas vezes, e você anunciou isso na sua pergunta inicial, que passa também pelo reconhecimento de que as organizações doadoras, financiadoras, elas não têm necessariamente as melhores respostas aos problemas que elas se propõem enfrentar. Então, elas precisam mobilizar outros grupos, ativar, né, apoiar financeiramente e de outras maneiras esses grupos para que eles também construam as suas próprias abordagens, as suas próprias soluções, que às vezes não passam necessariamente pelos caminhos que institutos e fundações desenham. O Ibirapitanga é fundamentalmente uma organização doadora, um grant maker. Então, quase a totalidade do nosso recurso é investido na forma de doação ou grants para organizações, movimentos, grupos, etc. A maior parte dessas doações, elas são doações institucionais, ou seja, a gente está interessado em fortalecer as organizações naquilo que elas se propõem a fazer, e não financiar um conjunto de atividades específica. Apesar de que em alguns casos isso acontece, mas não é a maioria. Digamos que 80% do nosso apoio ele tem uma natureza de apoio institucional. A outra coisa é flexibilidade no uso dos recursos. Então, a gente quase não impõe restrições, ou não impõe restrições a não ser nos contar o que foi feito com o recurso, né, na utilização dos recursos que o Ibirapitanga aporta. Então, se no momento, né, da aprovação do apoio tinha um determinado desenho, a conjuntura muda, isso precisa ser alterado, a gente não tem nenhuma exigência quanto à execução do plano original, contanto que isso seja dialogado. Então, uma relação muito mais de conversa, de diálogo, de acompanhamento, do que de execução de um contrato, né? A outra coisa a gente não tem limite, por exemplo, em proporção de gastos, entre gastos institucionais, ou gasto com pessoal, gasto com atividade fim, gasto com atividade meio, overhead. Então, a gente não trabalha com nenhuma restrição em relação a isso. Então, isso é uma outra coisa. Por que eu estou dizendo que isso faz parte do léxico participativo? Porque isso eu estou dizendo para a organização que ela tem autonomia para usar o recurso da melhor maneira que ela entender necessária de acordo com o contexto, né, dentro do escopo geral do projeto, né, e do que a organização se propõe a fazer. E a outra coisa, eu acho, que é o tipo de monitoramento que a gente se propõe a fazer. Isso é algo que a gente vem aperfeiçoando, né, acho que ao longo do tempo, mas que é um monitoramento que busca estabelecer uma relação mais contínua e menos formalista, né? Então, valorizar mais as trocas ao longo do processo
do que uma grande prestação de contas final, né, que vai, digamos, arquivar o processo dentro da lógica de encerramento da doação. Então, acho que são algumas características que a gente incorpora. Agora, a gente ainda não tem, né, para dizer também onde a gente não chegou, não sei se ainda, né, mecanismos de tomada de decisão sobre a alocação de recurso de forma participativa, que é um elemento central do grant-making participativo. Então, hoje, a decisão de apoio, ela ainda está concentrada no Ibirapitanga, né? Onde a gente conseguiu, talvez, mudar um pouco essa prática são em apoios que a gente fez a fundos como o Baobá, no qual a gente não tem uma decisão sobre a alocação desse recurso. Então, assim como a gente fez um apoio ao Baobá, a gente apoiou também outros fundos, e aí, nesses apoios, a gente não tem nenhuma ingerência sobre a alocação dos recursos, né? Mas são experiências ainda mais circunscritas e que não são, digamos, a maioria dos apoios que são feitos. Agora, uma coisa que eu acho que é importante quando a gente pensa no trabalho de instituições financiadoras é que esse perfil de organização, né, que eu vou chamar de fundação, né, de grant maker e tal, mas pode ser um instituto, ele é um tipo de instituição com baixo nível de accountability, né? Ela não precisa prestar contas a nenhuma instância formalmente, assim, sobre o que ela faz, sobre as suas decisões. Ela tem um grau de autonomia muito grande, né? Ela não é um governo que tem que passar por um crivo das eleições, tem que prestar contas para uma série também de órgãos. Então, ela é muito autossuficiente nesse sentido. Ela tem os recursos, ela tem os meios, ela pode fazer. A maneira que eu acho que é saudável de uma organização que se coloca no lugar de se criticar e de não estar confortável nesse lugar é ampliar suas práticas de transparência. Então, na medida em que eu dou visibilidade para as minhas escolhas, né, para onde eu estou colocando recurso, eu permito que a sociedade questione essas escolhas, né? E aí eu me coloco num lugar de mais vulnerabilidade, de ter que, nessa relação, já que não tenho, do ponto de vista formal, a obrigação de prestação de contas para a sociedade, a não ser relatórios e tal, mas isso é pouco relevante para isso que eu estou dizendo, você ampliar essas partes de transparência, você se coloca nesse lugar sob um escrutínio público. Então, esse é o crivo, né, que o Ibirapitanga tem que passar. Então, na medida em que eu tenho tudo ali, né, organizações que estão interessadas, né, nas áreas em que o Ibirapitanga se propõe a atuar, tem condição de cobrar também certos posicionamentos, de questionar certas escolhas. E eu acho que essa relação é saudável. Giovanni, me fala então um pouquinho, a partir de todos esses pontos, enfim, que o André trouxe sobre os desafios, a partir do dia a dia do fundo, como é que esses desafios hoje estão colocados e que caminho vocês têm encontrado também? Imagino que são outros desafios a partir de outras realidades também. Né? Nós temos uma preocupação muito grande em criar indicadores que permitam uma avaliação do impacto real do investimento que o Baobá está fazendo, né? Eu acho que nós ainda temos um longo caminho a percorrer em relação a isso. O Baobá é um fundo nacional. O Baobá precisa, de alguma forma, para além do esforço que já vem fazendo, mostrar para a sociedade onde esse recurso está sendo aplicado, onde ele está chegando, que resultado está sendo alcançado. E eu acho que isso é positivo porque isso é um círculo virtuoso, né? Quer dizer, você está falando de participação, posicionamento, a nitidez do posicionamento do Baobá, a apreensão por parte da sociedade onde o Baobá está é participação, porque dá poder às pessoas de cobrar do Baobá determinadas coisas. O diálogo é participação e o indicador de resultado do investimento feito é participação, que permite qualificar a crítica que a sociedade faz ao que o Baobá presta como serviço e a própria governança do Baobá nas suas instâncias de controle social, cobrar de quem responde pela executiva do Baobá uma melhor aplicação desses recursos. Já falamos até agora sobre desafios e vocês já trouxeram também, em suas falas, algumas experiências e aprendizados nesse processo.
Gostaria que vocês pudessem aprofundar um pouco mais outras oportunidades, caminhos e tendências nessa direção do grant-making participativo. Giovanni, você pode começar? O Baobá se propõe a ser um fundo especializado, uma atuação especializada em um determinado tema. E o tema sobre o qual o Baobá se debruça é um tema que está vivo na sociedade, é um tema que está passando por transformação. Nós estamos, nesse momento da história do Brasil, um tema sendo colocado na ordem do dia, com uma característica que merece ser destacada, que é o fato de que as pessoas estão tomando para si falas que antes estavam, muitas vezes, limitadas a quem estava de forma organizada no movimento social. A família do Moise tomou para si, com uma fala muito contundente, estabelecendo uma conexão entre o que aconteceu com Moise e a prática da discriminação racial. A família do Durval também tomou de forma muito contundente a tarefa de estabelecer uma conexão entre o que ocorreu e a prática do racismo e da desigualdade racial. Se nós formos voltar no tempo, há 30 anos atrás, esses episódios eles são recorrentes, esses episódios aconteciam e as pessoas ficavam completamente familiares, ficavam completamente desnorteados, não estabeleciam essa conexão. Muitas vezes era o movimento social negro que estabelecia essa conexão e era rechaçado pelas pessoas e não havia nenhum grau de visibilidade no estabelecimento dessa conexão. Então, as pessoas estão tomando para si. E esse processo ele não começou agora, né? O episódio da Cláudia, há alguns anos atrás, né? O episódio do Mário Josino dos Santos, em São Paulo, na favela naval. Então, quer dizer, isso é um processo, isso acontece o tempo inteiro. Essa semana nós tivemos em Niterói o episódio do Iago, foi morto por um policial militar que estava de folga. E a família novamente verbalizando isso. Por que eu estou colocando essa questão? Porque o participativo, no meu entendimento, em relação ao debate racial no Brasil, ele está ultrapassando o protagonismo das organizações sociais. O participativo, hoje, ele está alcançando a população. Não se pode falar em participativo em relação ao Moise mediado por nenhuma organização social. O participativo relacionado ao Moise é com a família do Moise. O participativo foi a família do Moise que puxou o ato na Barra da Tijuca. As organizações que apoiaram o ato, que estiveram no ato, tiveram que se subordinar à fala da família do Moise. O protagonismo daquele ato foi da família do Moise. A mesma coisa aconteceu em São Gonçalo com a família do Durval, em especial a esposa do Durval. As organizações se subordinaram à fala da esposa do Durval. As falas esperadas na Barra da Tijuca foram a fala da mãe do Moise. A fala esperada em São Gonçalo foi da esposa do Durval. A fala esperada em relação a Niterói é da esposa do Iago. Então, pensando nos desafios que nós, enquanto instituição, temos para frente, eu acho que nós temos que pensar que mecanismos de aporte, de apoio, de financiamento nós podemos disponibilizar que não apenas atenda ao ecossistema e às instituições que estão engajadas nisso, mas em situações como essa possam instrumentalizar que essas pessoas venham a público e falem. Porque a fala dessas pessoas tem muito mais contundência do que a minha fala, por exemplo. Tem muito mais legitimidade que a minha fala. E acho que as falas dessas pessoas têm um poder de transformação absurdo. Porque é uma fala carregada de uma legitimidade, de um lugar que toca em determinados segmentos da sociedade que talvez a fala de quem está nas estruturas de poder do, entre aspas, do movimento social, talvez não alcance. Então, acho que, assim, pensando no que vai acontecer nas próximas décadas, eu acho que a gente tem, enquanto Fundo Baobá, pensando em participação, né, o André eu tive o privilégio de estar ao lado dele
No próprio desenho do programa Marielle Franco, André, nós tivemos uma participação, uma influência, uma voz da família da Marielle Franco, que, sem dúvida alguma, impactou no desenho final. Então, eu acho que nós temos que parar de tratar isso como fatos isolados e começar a pensar em como que nós tratamos isso como uma tendência, como algo que impacte o campo e que possa, de alguma forma, mexer nos fluxos e nos processos da nossa atuação. Eu não consigo ainda enxergar onde nós vamos chegar com a potencialização dessas vozes, mas eu acho que essas vozes talvez sejam um caminho para que nós possamos alcançar a vanguarda do que vai ser esse processo de tensão social e que possa, de fato, impactar nas relações. E eu acho que quando a gente fala de grantmaking participativo, tem um desafio que é romper com uma talvez falsa dicotomia entre legitimidade e efetividade. Então, eu sinto que muitas vezes a postura, né, de financiadores passa até pelo reconhecimento da legitimidade desses atores, mas diante de um imperativo de efetividade, as ações acabam sendo construídas, concebidas e operadas de forma muito mais centralizada. E acho que a gente tem que reconhecer, né, talvez outras maneiras de perceber, de identificar a dimensão da efetividade, né? Então, no fundo, a gente está disputando que tipo de indicador a gente vai utilizar, porque claro que dependendo das escolhas que você faz, né, isso vai te jogar a determinadas conclusões, né? Então, acho que tem uma necessidade de recompor essa relação entre legitimidade e efetividade diante do grantmaking participativo, que eu acho que é chave para que ele consiga ganhar espaço, né? Então, às vezes, mecanismos, né, que parecem mais democráticos, como editais, por exemplo, que eu acredito em editais, né, como uma forma de ampliar acesso a recursos, mas dependendo do desenho do edital, ele pode estreitar esse acesso, né? Então, acho que tem um elemento que é chave, né, para isso, que é o grau de permeabilidade dessas instituições às percepções e demandas e posicionamentos de organizações e movimentos. Permeabilidade tanto no desenho das estratégias como na decisão sobre a alocação de recursos, né? Então, eu acho que é sempre, e aí não é 0 ou 100, né? A gente vai ter sempre uma zona aí meio translúcida aí de maior permeabilidade, menor permeabilidade, dependendo da característica da organização, da estrutura de governança, do grau de conforto e possibilidade, né, de estar mais aberta ou mais centralizada. Então, acho que aí tem um desafio de cada organização também encontrar qual é esse lugar que ela tem condição de chegar. E acho que dependendo da natureza da estrutura de governança dessas instituições, é possível desenvolver determinadas práticas, talvez outras não, né? Mas, de uma maneira geral, os princípios que estruturam a noção de grantmaking participativo podem ser incorporados por qualquer organização que se propõe a financiar a sociedade civil, né? E não precisa necessariamente entrar no pacote completo, né, e ganhar um selinho de grantmaker participativo, quer dizer, não se trata disso, né? Mas é do quanto de abertura e o quanto de compartilhamento as organizações têm capacidade de produzir. André, Giovanni, eu queria agradecer muito a participação de vocês e as excelentes contribuições que dividiram conosco hoje. Obrigado, Daniele, obrigado ao GIF também pelo convite. Foi um prazer estar aqui mais uma vez com o Giovanni. Ótimo. Daniele, muito obrigado, agradeço a oportunidade, um prazer sempre estar aqui com o André, agradeço a você, ao GIF, pela possibilidade de nós trocarmos. Bom, por hoje ficamos por aqui. O próximo episódio da série especial Grantmaking trará novos convidados e convidadas para continuarmos essa jornada de debates para o fortalecimento da prática e aprimoramento da relação entre grantmakers e grantees. Este e os demais episódios da série podem ser acessados no site do GrantLab, www.grantlab.gif.org.br. Todos os episódios do podcast GIF estão disponíveis nas principais plataformas de streaming e no site do GIF.
O Estúdio Cais assina a produção desse programa, que contou com a edição do Estúdio Zut. Até breve. Podcast GIF, um programa dedicado a debater temáticas do investimento social privado. A série especial Grantmaking traz para o debate as oportunidades, os aprendizados e os desafios das práticas de doação promovidas pelos investidores sociais e suas contribuições para o fortalecimento da sociedade civil.